No Mensageiro Luterano de Outubro, mês das crianças, a geração Alfa recebe um olhar especial, além de outros temas relacionados à infância. Celebrando a Reforma, saiba como a música foi instrumento de evangelização em tempos de reclusão. Leia também a reflexão, como pregar se os ouvintes são casa rebelde, e o estudo José, cuidador dos seus irmãos. E tem muito mais! Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da revista oficial da IELB. Gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. No princípio disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em torno de 4.000 anos após, disse Jesus: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, meus irmãos, à leitura da palavra de hoje, que começa com o Salmo 128. Quem de nós não deseja ser feliz? Temer a Deus é o sinônimo de felicidade e certeza de receber muitas bênçãos do Senhor. Já no Antigo Testamento, essa era a maior bênção que um noivo poderia receber no seu casamento. Está escrito: Salmo
128. Canção de Peregrinos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que, lá do Monte Sião, o Senhor o abençoe. Que, em todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Destacamos no Salmo 128, o verso número 1, que diz: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Oremos. Ó Deus nosso Pai, Criador dos céus e terra, louvado seja teu santo nome. Obrigado pela família que nos deste. Obrigado por todos os dons, bens e bênçãos sobre nós. Aumenta a nossa fé e a certeza de que no Senhor está a nossa alegria e felicidade. E para realmente nos sentirmos felizes, perdoa nossos muitos e graves pecados. Perdão, ó Deus, pelo nosso desvio de seguirmos Tua Santa Palavra. Nossas famílias estão sofrendo devido à sequência de ataques que sofrem dos inimigos da fé verdadeira. Rogamos, Senhor, seja o castelo forte e socorra a todos aqueles que desejam se casar. O casamento entre um homem e uma mulher é o Teu sagrado e divino projeto. Desejamos a felicidade, portanto, cria em nós um coração que teme e ama o Senhor acima de todas as coisas. Pois o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor nosso Deus. Eis-nos aqui para consagrarmos a Ti nossas famílias, para que permaneçam firmadas na fé, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Em nome de Teu amado Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Seguimos agora, meus irmãos, a leitura bíblica com o Antigo Testamento, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 18 a 25. Temos aqui o projeto sagrado de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher. E o propósito dessa união indissolúvel é a formação da família, pais e filhos. Na união abençoada por Deus, não há vergonha. Está escrito: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos.
Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Destacamos o versículo 24. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, porque temos desprezado e maculamos o dom gracioso do amor que criaste para a felicidade de um casal. Perdoa-nos. Cobre a nossa vergonha com o manto da tua justiça e segue abençoando os laços sagrados do casamento que instituíste para a formação da família. Em nome de Jesus, amém. A leitura no Novo Testamento está em Hebreus capítulo 2, versos 1 a 18. Nesta palavra, os cristãos são estimulados a permanecerem firmados na fé em Jesus, que é o grande sacerdote e salvador da humanidade perdida. A missão de Jesus, de viver e morrer, foi por nós, para nos proporcionar nova vida pela fé nele. Assim diz: Irmãos, é um prazer estar com vocês. A grande salvação. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguirem, nem foram obedientes a ela, receberão o castigo que merecem. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo de novo, que está por vir. O mundo do qual estamos falando, pelo contrário, em alguma parte da Escritura Sagrada, alguém afirma que é um simples ser humano. Ó Deus, para que pense nele? Que é o ser imortal? Para que se preocupe com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Lhe deste a glória e a honra de um rei. Puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Diz também: eu confiarei nele, e diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu.
Os filhos, como eles chamam, são pessoas de carne e sangue. Por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. O versículo de destaque é o versículo 18, que diz: e agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Santo Deus, como Pai, o Senhor conhece as fraquezas de seus filhos. Ajuda-nos a ficarmos afastados das tentações que nos levam a pecar contra teus santos mandamentos. Que a tua santa palavra seja nossa armadura para nos protegermos do inimigo. Fortaleça-nos para permanecermos firmados na fé em teu Filho Jesus Cristo, nosso grande sacerdote, e dá perdão, vida e salvação, que a gente sempre possa receber e compartilhar. Amém. O Santo Evangelho para o 19º domingo após Pentecostes, encontramos em Marcos, no capítulo 10, versos 2 a 16. Jesus aqui diz que Moisés lavrou a carta de divórcio por causa da dureza dos corações teimosos, que recusavam pedir e dar perdão. Então, reafirma que o plano de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher é para a vida toda. Em seguida, Jesus abraça as crianças, as abençoa dizendo que é delas o reino de Deus e que é para sermos como as crianças. Está escrito: alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? E eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas.
Quando ouviu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento nestas palavras. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Estimados irmãos e irmãs, casamento, instituição sagrada. No princípio disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. E em torno de 4.000 anos após, disse Jesus: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10:9. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Onde costumamos ouvir esse pronunciamento? Sim, na cerimônia de casamento, quando um homem e sua mulher buscam a bênção de Deus para sua união perante o altar na igreja. Afinal, o que significam estas palavras? O casamento é instituição sagrada, é projeto de Deus para a felicidade do homem e da mulher. Assim era para ser desde o princípio. Infelizmente, após o homem e sua mulher caírem em tentação, o casamento, união criada por Deus, vem sofrendo todo tipo de tentação e muitos não resistem aos problemas do dia a dia. Como escreveu o pastor Juan Yurque Nogueira nos 5 Minutos com Jesus dessa semana, ninguém casa pensando em se separar. Se a pessoa fez isso, se casou pensando na possibilidade de divórcio, já começou errado. Porém, a vida a dois é cheia de obstáculos, manias e mágoas. Como amar o meu cônjuge de maneira que ele se sinta amado? Na vida matrimonial, vivemos para o outro, para a alegria do outro, e essa alegria se torna a nossa alegria, pois nos tornamos uma só pessoa no casamento. Assim, o cristão irá praticar em seu lar a reconciliação, o arrependimento, o perdão e a compreensão. Se isso não acontecer, é inevitável o endurecimento do coração. Esse foi o diagnóstico feito por Jesus, após ser questionado pelos fariseus a respeito da carta de divórcio, desde os tempos de Moisés. Disse Jesus: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Marcos 10:5. Mais adiante, Jesus afirmou expressamente: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos 10:9. E essa ordem permanece até os dias atuais. Este é o maior desafio para os casados: permanecerem unidos no amor até que a morte os separe. Disse o Dr. Martinho Lutero: casamento é um ato de fé. Somente com fé é possível enfrentar os obstáculos e desafios que se apresentam no caminho de um casal. Para os casais, lembramos as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 13. Com a força que Cristo me dá, possa enfrentar qualquer situação.
Meus irmãos e irmãs, Deus quer a nossa felicidade. Deus quer abençoar tanto a casados como a solteiros. E essa bênção está no temor e amor, conforme nós lemos no Salmo 128, verso 1. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Compartilho agora com vocês um programa da rádio CPT, Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sobre o tema matrimônio. Vejamos. O Eterno disse: não é bom que o homem viva sozinho. Ele sabia que a solidão pode fazer mal à alma, que é preciso sentir-se importante para alguém, que o ser humano foi feito para o amor. Assim, num dia qualquer, num lugar qualquer, os olhares se cruzam. O coração entra em descompasso, bate a paixão. Mãos se entrelaçam, caminhos se unem. O casamento acontece. Duas vidas tornam-se uma só pessoa. Essa é a magia a que chamamos casamento. Mas esse casal precisa empenhar-se todos os dias para que a relação não se transforme numa delegacia de costumes. As relações precisam ser cultivadas e construídas a cada manhã como se fabrica um pão quente. A felicidade no casamento não pode ser vista como um direito, mas como uma conquista. Uma conquista de quem aprende a doar-se e pensar na felicidade do outro, porque a felicidade do outro será a sua própria felicidade. Casamento é o tema do programa CPT de hoje. Produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, CPT quer trazer para você recados de vida plena e felicidade, com entrevistas, com bate-papo e música. Queremos ser uma boa companhia para você. Fique com a gente. Olá! Cada vez mais o casamento é tratado como um produto numa lógica absolutamente mercantilista. Não gostou? Troca por outro. Muitos, antes do casamento, antes de consumarem a união, já têm traçado o seu plano de separação. Crescem hoje os relacionamentos de bolso, usar quando necessário e descartar em seguida com o aval do meritíssimo. Existem, porém, aqueles que sabem cultivar laços, que exercitam o perdão e a reconciliação diários. Aqueles que sabem que o casamento se sustenta do amor e que o amor se sustenta do compromisso, do afeto, do interesse, do diálogo, da compreensão mútua. Como esse casal aí, casado há 66 anos. Ufa! 1945, o Brasil ainda não era uma democracia. Era o final da guerra, o Brasil ainda não tinha ganho nenhuma Copa do Mundo e eles estavam se casando. Estou falando do seu Laurino Fleck, da dona Gladys Fleck, que tem uma história de matrimônio muito bonita e longa para contar para a gente. Quero agradecer a vocês por estar nos recebendo aqui. Obrigado. Nesse momento, por abrir um pouco da vida de vocês também para o programa CPT. 66 anos, é um tempão, né? Quais seriam as dificuldades que levam hoje os casais a ficarem tão pouco tempo juntos? Não sei se, porque nós sempre trabalhamos juntos os dois. E como eu te disse, a primeira palavra para mim é o perdão, né? E nós sempre tivemos esse lema assim de... Nunca fomos assim, aquele tipo de casais... Um dia todo não se falam, aquela coisa. Nós não tivemos isso. Tanto que nossos filhos podem até provar que muito pouco nós discutimos perto deles. Quando nós tínhamos uma coisa para resolver, nós resolvíamos separado. Segundo a senhora, qual é o segredo para manter um casamento? É que eu digo, o perdão, desculpar, tratar de cooperar um com o outro.
Então, com isso, e a gente sempre procurou manter esse ritmo de vida. Claro que às vezes a gente discutiu, não vamos dizer que nós somos santos. Não, ninguém é santo. Mas sempre deu para viver bem, graças a Deus. Se pudesse dar um conselho para os jovens que estão se casando hoje, que conselho seria? Ah, meu Deus, isso é muito difícil. É muito difícil, porque eu, por exemplo, com a minha idade, eu não acompanho a evolução desses jovens. Só por falar por cima, né? Muita gente acha aquela paixão que é amor. Não é. A paixão é passageira num casal. Aí depois que tem que vir a compreensão, o perdão, aquela coisa toda devagar. Aí vem a amizade mútua, né? Isso importa muito, a compreensão e a amizade. Não é dizer que eu não amo meu marido, gosto dele como quando eu casei, mas a gente não tem aquela convivência como tinha logo que casou. Aqueles arrebatamentos, aquela coisa toda que os jovens hoje têm. Só que hoje o deles é muito rápido, né? Queria agradecer então a dona Gladys, muito obrigado. Seu Laurilo, muito obrigado por nos receber e contar um pouco dessa história bonita que não se encerra aqui. E a gente deseja para vocês que Deus abençoe e dê ainda muito tempo, o tempo que Ele achar necessário que vocês a gente ficarem juntos. Possam estar juntos. Qual o objetivo do matrimônio para a Igreja Luterana? Hoje em dia nós vemos muitos objetivos diferentes sendo difundidos entre os mais diferentes grupos de igrejas e filosofias. No entanto, a união estabelecida por Deus no princípio e que foi chamada de matrimônio foi uma união estabelecida entre um homem e uma mulher, para os dois se complementarem mutuamente, para satisfazer a solidão, para que eles pudessem ter uma vida mais abundante. Hoje em dia, nós podemos ter a certeza de que este mesmo propósito e esse mesmo objetivo ainda continua para Deus. Uma união por toda a vida entre um homem e uma mulher, para a glorificação de Deus e para o bem da humanidade, para a continuação da sociedade. A Bíblia nos diz que o casamento é como a relação que existe entre Cristo e a sua igreja. Isso significa que o casamento, o matrimônio, é uma relação íntima de amor e de afeto. Assim como Cristo ama a sua igreja e a igreja também ama a Cristo, assim deve ser a relação entre um homem e uma mulher. Portanto, um homem, uma mulher e Deus. Esta é a base para um casamento que pode durar por toda a vida. Nem sempre é domingo na vida de um casal. As fragilidades aparecem, as rupturas ocorrem, os desencontros se sucedem. Muitos que apostaram no amor eterno, um dia arrumam as suas coisas e vão embora, deixando vazia a casa, os sentimentos, a alma e as promessas. O pastor Otto fala de um amor não sujeito às nossas inconstâncias e fragilidades. Fala de um amor eterno e duradouro, de base sólida. Um amor que jamais acaba porque vem de Deus. Amor consistente, provado com a oferta de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Preste atenção. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Essa pergunta, na verdade, é um trecho da música Eduardo e Mônica, uma música muito conhecida da banda Legião Urbana. Nessa música, conta-se a história de Eduardo e Mônica, como eles se conheceram, como começaram sua vida a dois juntos e tenta também responder se existe razão ou não nas coisas feitas pelo coração. Uma vez alguém disse, até maldosamente falando, que o casamento é uma relação na qual
um sempre tem razão e o outro é o marido. Brincadeiras à parte, o que é o casamento? O que é o matrimônio? Estamos aí no mês das noivas. Noivado, primeiro vem o namoro. Namoro visando o casamento. Então, a pessoa se conhece, conhece a família do namorado, vai ver se vai dar certo ou não. Então se planeja o noivado e aí se casa. Tem vezes que o namoro acaba logo no começo, tudo bem, não tem problema, vamos procurar outra pessoa que possa ser meu futuro marido, minha futura esposa, a futura mãe ou pai de meus filhos. Deus instituiu o casamento para a felicidade das pessoas. Lá no começo ele viu Adão sozinho, no jardim do Éden. Por isso ele lhe deu a Eva, uma companheira, uma amiga para ele. Isso não quer dizer que se eu prefiro viver sozinho, eu seja mais infeliz do que aquele que resolveu casar. Não me entendam mal, não é isso que eu quero dizer. Eu mesmo conheço várias pessoas que preferem viver sozinhos e nem por isso não deixam de ser felizes. Mas o que nós queremos lembrar aqui é o que Deus deixa bem claro na sua palavra sobre o casamento. Que o que para Ele, o que para Deus é puro e bonito, dentro do casamento, fora dele, é vergonha e pecado. Por isso que Ele instituiu o casamento, para que ninguém saísse ferido, nem marido e nem mulher. E Ele quer abençoar os maridos, as esposas, os noivos, as noivas. Ele quer abençoar os casamentos, mesmo quando achamos que já fizemos de tudo para que ele desse certo. E para aqueles que ainda estão procurando um futuro marido ou uma futura esposa, assim como Deus fez com Adão, Ele nos ajuda a encontrar a outra metade. Nós podemos orar e confiar. Parece que razão e coisas do coração não têm ligação com o outro. Mas existe sim razão nas coisas feitas pelo coração de Deus. Qual a razão? O seu amor por nós, que por sinal é muito grande. Uma das imagens mais bonitas da Bíblia é o casamento do Cordeiro de Deus com a sua noiva, com a igreja. Ele deu sua vida por nós. Jesus Cristo se sacrificou por nós para termos como sua noiva. Ele é fiel a nós e nós somos fiéis a Ele. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, meus irmãos, a felicidade plena em Deus existe já aqui neste mundo. Felizmente ainda existem muitos casais, muitas famílias, cujo fundamento de sua união é a fé em Jesus, resistindo às tentações e dando testemunho, vivendo em mútuo amor. Certamente o mundo vê esse testemunho e poderão dizer, como diziam ao verem os cristãos unidos no início da igreja: vede como se amam. Escreveu o poeta Johann Olearius no século XVII, uma poesia referente ao casamento, que está no hino 449 do Inário Luterano, dizendo: quem deseja o casamento como união de inteira paz, sem desgosto, sem tormento, uma união que a Deus apraz, que o comece com amor, invocando o bom Senhor, que por graça e por bondade lhes dará felicidade. Matrimônio começado com prudência e em oração, é por Deus abençoado, com sua graça e proteção. Vinculados pelo amor, seguem ambos o Senhor, para a vida assim ligados, nunca sejam separados. A maior felicidade vem da bênção do Senhor. Quem viver em piedade e tiver de Deus temor, nada deve recear, pois Deus não vai desamparar corações por Ele unidos e por Cristo redimidos. Portanto, meus irmãos e irmãs, casados e solteiros, vamos orar sem cessar. Abençoa, Senhor, as famílias, marido, mulher, pais, filhos e irmãos, para que vivam sob o Teu amor, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação.
Em nome de Jesus, nosso grande sacerdote. Amém. Vamos louvar a Deus com as crianças. Família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Vamos agora dedicar a Deus as nossas ofertas de gratidão. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Oremos. Amado Deus e Pai nosso, te louvamos e exaltamos pelo teu infinito amor que tens por nós pecadores. Abre nossos olhos para enxergarmos as tuas obras maravilhosas. Obrigado por podermos desfrutar do convívio de uma família com quem podemos dividir tarefas, desafios, bênçãos e alegrias. Desde o princípio, a tua vontade foi que se formassem famílias através do casamento. Infelizmente, logo após a desobediência do primeiro casal, o casamento e a família estão sofrendo. Faça com que maridos e esposas temam ao Senhor e confiem em tua promessa de felicidade. Que o marido e a esposa, os pais e os filhos, vivam de acordo com a tua santa vontade e valorizem o casamento e a sua família como instituição sagrada e abençoada. Não deixe que a vontade do diabo e do mundo estraguem o relacionamento na família. Que a tua bondade e paz estejam com os casais e famílias que estão em conflitos. Firma-os no teu amor para se perdoarem mutuamente. Amoleça os corações endurecidos pelo orgulho e pelo ciúme. Quanto aos casais que passam pela dolorosa via da separação, não deixe de abençoá-los. Eles precisam do teu amor
e da tua orientação para buscarem o perdão. Que os filhos atingidos por casamentos desfeitos recebam o amor de pai e mãe. Oramos também pelo nosso país. Dá-nos justiça e paz. Dá sabedoria aos nossos governantes para trabalharem pelo bem comum de todos. Abençoa, Senhor, também aos médicos e enfermeiros que dedicam suas vidas em benefício dos doentes. Guarda, Senhor, a Edna da Hora, a Wellington Santos, a Jucineia, ao pastor Martinho Hoffmann, a Emiliana, a Rayane, a Maria da Glória, o Ricardinho, a Mônica. Oramos por todos os enfermos e aflitos. Guarda-os na fé e na esperança, longe da tentação do diabo. Louvamos ao Senhor pelo aniversário de nossa irmã Maria da Glória Santos Alves no dia 30 e por Luciene Maria da Conceição no dia 2. Por tudo e por todos, oramos em nome de teu Filho Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se
traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Recebam agora, irmãos e irmãs, especialmente aos casais, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, firmados na fé, continuamos recebendo e compartilhando o perdão, a vida e a salvação. O próximo culto presencial aqui em nossa igreja, no templo aqui em Nazaré, será no dia 31 de outubro, às 9 horas. Vamos agradecer e louvar a Deus pelos 504 anos da Reforma Luterana. Nós vamos fazer um recesso e retornaremos aos cultos online a partir do dia 31 de outubro. Mais informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 33217132. Que o nosso Pai eterno nos mantenha firmados e unidos na fé, na esperança e no amor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.